Olá, muchachos e muchachos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Thaís Dias e esse é o nosso canal. E no vídeo de hoje é tutorial de make, aquela make tudo, olho tudo e boca tudo, que é essa make aqui que eu estou usando. E gente, eu tentei fazer assim um passo a passo bem simples, espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com as suas amigas, que aí eu posso fazer mais vídeos assim, tá bom? Então é isso, confira agora todo o passo a passo. Vou começar essa maquiagem pela pele, mas como olhos são tons mais escuros, se você preferir, pode iniciar pelos olhos, tá bom? Não tem certo ou errado. Então eu comecei aplicando água micelar da Vult com auxílio de um disco de algodão para remover as sujeirinhas, depois hidratando a pele com o creme da Ruby Rose. Ele é bem levezinho, então dá para usar junto com a maquiagem, e eu espalhei com o pincel Dual Fiber. Agora, para finalizar essa preparação da pele, eu venho com o Prime da Revlon, que é o meu queridinho, e eu aplico em toda a área T do meu rosto, sabe? Onde tem mais poros evidentes, linhas de expressões, porque ele ajuda a criar essa camada. E aí, agora eu vou usar dois tons de base da Revlon. Já tem resenha dessa base aqui no canal, vou deixar linkado aqui para vocês. E a aplicação dessa base eu inicio com o pincel língua de gato, espalhando em todo o meu rosto, em todos os cantinhos, para depois finalizar com a esponja. Então, assim, eu acho que fazendo dessa forma, eu economizo um pouco de produto, eu consigo um acabamento maior da minha base e finalizando com a esponja, eu consigo o acabamento mais bonito. Então, é esse mais ou menos o processo que eu sempre faço na aplicação de base. Eu já estou acostumada e eu acho que o efeito fica bem bonito assim. E agora para o contorno eu vou usar esse stick da Seduction. Eu tenho usado ele bastante, eu gosto dele, porém ele é bem sequinho, então você tem que aplicar e já vir esfumando com a esponjinha ou com o pincel que você preferir, para ficar mais fácil de esfumar esse produto e não ficar marcado na sua pele. E aí eu faço essa aplicação de acordo com o meu formato de rosto e depois eu venho com a esponja umedecida também para esfumar esse produto em toda a minha pele. E para iluminar, eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares, e aí é o mesmo esquema do contorno, né? Eu aplico nas áreas onde no meu rosto favorecem a iluminação do corretivo. E para esfumar, também uso uma esponjinha umedecida para conseguir esfumar ele bem fácil. O corretivo da Bruna já é mais maleável, então eu consigo esfumar de boa. E para selar o contorno, eu venho com essa paleta da Ruby Rose, que tem tons de blush e também de contorno. Então eu venho com o pincel com corte na diagonal e aí eu aplico em toda a área que tem o contorno, deixando bem esfumado e selado. E para o blush eu vou usar a mesma paleta, eu gosto de fazer uma misturinha, que é com um tom mais rosado e um outro que é mais iluminado, sabe? E aí eu faço essa misturinha usando também a aplicação, eu faço com o mesmo pincel do contorno. E agora, para terminar de selar a minha pele, eu vou utilizar o pó translúcido da Mahave. Ele tem um tomzinho um pouco mais rosado. E aí eu faço essa aplicação com a esponja, mas essa esponja não pode estar úmida igual quando eu uso com a base, tá? Então eu uso essa esponja mais sequinha para fazer essa aplicação do pó. E aí, se você tem medo de fazer o olho e sujar sua pele com as sombras, você pode deixar o pó dessa forma, essa caminha que vai proteger a sua pele. Mas no meu caso, eu vou retirar o excesso com o pincel sujo do pó compacto da Vult. Então eu retiro todo o excesso de forma bem leve para não marcar a minha pele. E para iluminar, gente, eu amo essa paleta também da Ruby Rose. Eu uso muito esse iluminador que tem um fundinho também mais rosadinho. Então eu faço essa aplicação. E para deixar a pele com um glow mais bonito, não ficar com aspecto muito de pó, eu aplico a água termal em todo o meu rosto. Esse daí, no caso, que eu estou usando é da Avene. E aí eu espero secar com o leque. E aí agora vamos para a área dos olhos. Vou usar o mesmo corretivo da Bruna Tavares, apliquei ali em toda a minha pálpebra, vai servir tanto para neutralizar, como também primer para as sombras que vamos usar.
E para essa make eu vou usar essa paleta da Bitarra, que tem as cores que eu preciso. E aí eu começo com o tom de roxo, tá? Então eu venho aplicando esse tom em todo o meu côncavo, concentro essa tonalidade nessa área. E aí na pálpebra fixa eu venho com ela mais difusa, eu venho esfumando essa tonalidade. Muito cuidado, né, para não atingir aí a sobrancelha. E agora eu vou usar um delineador em gel. No caso, o que eu estou usando é o delineador da Inglot junto com o diluidor dele. Então eu quero deixar esse delineador bem líquido mesmo para conseguir aplicar em toda a minha pálpebra e deixá-la bem pretinha. Então o que eu faço? Eu venho com o pincel mesmo de esfumar, venho sujando toda a minha pálpebra, concentrando ali. E aí, na parte do côncavo, eu já venho com o pincel só sujinho mesmo, para não ficar marcado. O grande segredo desse olho é não deixar o preto marcado e nem acinzentado. Então, eu venho com a sujeirinha ali na parte do côncavo e volto agora com o pincel anterior, com a sombra roxinha, e venho esfumando essa área para realmente ter um degradê da sombra, tá? Não ficar nem muito preto, nem acinzentado e nem muito roxo, para conseguir deixar bem difusa essa sombra. E agora, para selar a parte do preto, eu volto com a paleta da Bitarra e venho aplicando esse tom de preto em toda a minha pálpebra móvel, tomando também o mesmo cuidado de não deixar essa sombra marcada. E na parte de baixo, eu vou usar também o delineador, tanto na linha d'água como rente à raiz dos cílios, para deixar também esse efeito do preto com o roxo. Então, eu venho primeiro com o delineador. Na linha d'água eu gosto de aplicar também porque segura mais tempo do que o lápis, tá? E fica bem pretinho. E aí, para selar o delineador, eu vou usar a sombra roxa que a gente usou no côncavo, né? Eu vou selar essa parte de baixo com essa sombra para ficar um degradê bem chique, bem bonitão. E para deixar essa make mais poderosa, eu vou usar esse pigmento da Dalla Makeup, que é um pigmento puxado mais assim para o roxo, então ele vai fazer o papel de iluminar abaixo da minha sobrancelha, mas seguindo esse tom do roxo que a gente usou ali no côncavo. E depois eu venho com um pouquinho de glitter da Queen, que é da linha da Viviane Araújo, e eu uso bem pouquinho mesmo, eu nem apliquei cola nem nada, é só realmente para dar um charme ali nessa área, tá bom? Então eu acho que esse efeito do pigmento com o glitter deu toda a diferença na maquiagem. E agora que eu vou fazer a sobrancelha, e assim, não tem certo ou errado, se você quiser fazer a sobrancelha antes, não tem problema nenhum. E eu tô usando o duo de sombras da Vult, que eu simplesmente amo. E para essa make precisamos o quê? De cílios poderosos, então esses cílios aí na verdade são dois que eu colei, e aí para deixar esse volume para realmente realçar na maquiagem, né, já que é um olho bem escuro, eu não posso vir com os cílios muito suaves no caso. E para os lábios eu escolhi um tom escuro E para os lábios eu ousei e quis usar um tom escuro, um tom de roxo, que é esse batom da Bruna Tavares, mas também ficaria lindo se eu usasse aí um batom nude, também ficaria uma make maravilhosa. E esse é o resultado da maquiagem Smokey Eyes, com esse toque aí de roxo, que eu acho que o brilho também fez total diferença nessa maquiagem e eu simplesmente amei. Então esse foi o tutorial de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like que ajuda muito o crescimento do canal e também se inscreve para sempre receber os conteúdos da Tatá aqui, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Fui!